Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença desse Deus maravilhoso, esse Deus que sempre está cuidando de nós, esse Deus que sempre providencia todos os nossos recursos, tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, não só nas questões materiais, mas também nas questões orgânicas, né? O equilíbrio, o oxigênio, o calor, tudo aquilo que é necessário para que nós possamos existir aqui nesta terra. Tudo isso está controlado nas mãos do Senhor. Ele tem todo o controle de todas essas coisas. Isso é maravilhoso, né? Imagine que se por um momento Deus ele deixa tudo aí a revelia, o colapso, né? A situação de catástrofe que seria essa terra. Mas Deus ele tem cuidado de nós e de toda a humanidade, independente se crê ou não crê nele, ele tem cuidado de todas as coisas. E esse é um grande motivo, né? Para nós agradecermos, louvar, adorar, reconhecer a grandeza desse Deus, porque a vida, né? O amanhecer mais um dia com saúde, o amanhecer mais um dia para poder adorar Ele, já é aí um grande motivo de gratidão, de muita alegria. Então vamos agradecer, vamos entrar na presença dEle, vamos colocar os nossos corações diante do seu altar e pedir a Ele que dirija este culto, que dirija as nossas vidas. Convido os irmãos então a elevar o pensamento ao trono da graça, a fechar os olhos e a falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, agradecendo ao Senhor por todas as Tuas maravilhas sobre as nossas vidas, pelos cuidados, livramentos, recursos, meu Deus, pelo Senhor ser o mantenedor de todas as coisas, de todo o universo, das órbitas dos planetas, do oxigênio, do calor, de tudo que é necessário para a nossa vida, a nossa existência nessa terra. Queremos agradecer ao Senhor também por cada livramento, por cada situação de perigo, por cada situação de prejuízo que nós poderíamos passar, mas que o Senhor tem nos dado o livramento. E mesmo quando nós passamos por estas situações, o Senhor tem nos dado escape, o Senhor tem nos dado as condições para que nós possamos sair, superar e vencer. Muito obrigado, meu Deus. Nós reconhecemos que isso tudo vem de Ti, é obra das Tuas mãos, Senhor. Por isso nós estamos aqui hoje, para cultuar o Senhor, para Te adorar, para engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nós queremos aprender de Ti, nos encher do Teu Espírito Santo, ter a nossa fé renovada. Então, meu Deus, vai tomando cada coração agora, cada vida que está neste momento participando deste culto, essa pessoa que está abrindo aí o seu coração diante do trono da Tua graça. Seja o Senhor abençoando esse lar, seja o Senhor abençoando essa casa, essa família, aquela pessoa que está viajando, aquela pessoa que está trabalhando, aquela pessoa que está em deslocamento, aonde estiver este familiar, essa pessoa querida, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Acalma os corações que estão angustiados, os corações que estão aflitos, os corações que estão temerosos. Traz paz a esse coração agora, tira essa angústia, essa ansiedade, esse estresse, aquilo que não tem deixado essa pessoa ter paz nos seus pensamentos, aquilo que tem levado ela a uma situação, meu Deus, de completo desespero, uma situação de desesperança. Então seja o Senhor trabalhando, Pai, nos corações nesse dia. Seja o Senhor manifestando a Tua glória, a Tua majestade, o Teu poder sobre cada vida
que se apresenta hoje diante do Senhor para reverenciar, para adorar, para neste momento solene, sublime, de muita reverência em que nós nos apresentamos diante do nosso Deus, que ela possa ser tratada por Ti, que ela possa ser cheia do Teu Espírito Santo, Pai. Assim nós entregamos este culto nas Tuas mãos, nós entregamos tudo que será feito aqui nesse dia nas Tuas mãos, para que seja tão somente o Teu Espírito Santo a dirigir todas as coisas para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar os irmãos aqui que já estão aqui à mesa conosco, né? Participando através do Google Meet, a irmã Deise, a irmã Maria Cristina, o irmão Luiz, a irmã Jaqueline, a Wanda que está aqui ao meu lado, né? E também a todos os irmãos que vierem a participar depois, através do Instagram, através do YouTube e de todas as plataformas aonde este vídeo, ou mesmo o áudio, né, o podcast, elas forem inseridas. Então, que todos aí recebam a paz do Senhor Jesus e que o Senhor venha falar profundamente aos seus corações nesse dia, no nome do Senhor Jesus. Então, vamos dar início ao culto, né, como de nosso costume, pedindo ao nosso irmão Luiz que traga aquilo que Deus tem colocado ao seu coração, aquela mensagem, aquilo que Deus tem falado para a igreja, né? Seja o Espírito Santo aí a tomar nesse momento a mente do nosso irmão Luiz, para que a igreja ela seja edificada, para que a igreja ela receba de Deus uma direção, receba de Deus uma palavra no nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, então, a paz do Senhor Jesus, um bom dia, e o irmão está com a palavra. Amém, pastor Aguilar. Bom dia, eu saúdo a todos também, papai do Morabanda, saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos trabalhar, meditarmos no Salmo 96, basicamente um salmo de adoração. Eu fico contente de saber que praticamente o Senhor já falou o salmo todo aqui, então isso me alegra, porque é sinal que o Espírito é o mesmo. Então, eu vou fazer a leitura agora, Salmo 96, vou só reforçar algumas coisas que mesmo o Senhor já disse. Então vamos lá. Salmo 96. Tributo à glória e majestade. Bom, antes de nós começarmos, é sempre bom lembrar aos irmãos que nós devemos, quando estamos no Antigo Testamento, sempre interpretar as Escrituras do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Isso é muito importante para nós extrairmos, né, não ficarmos ligados ao passado, como às vezes acontece em muitas igrejas, né, que acabam nos desviando um pouco de Jesus. Pessoas ligadas principalmente à teologia da prosperidade. Vamos lá, Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele.
força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai no seu atos. Adorai o Senhor na beleza de sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Ouve o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Então vamos atentos aqui. Isso aqui é muito importante. Logo no versículo 2, ele fala assim: cantai ao Senhor, bendito o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Aqui ele usa a palavra salvação. Com certeza, ele pode estar se referindo no Antigo Testamento com relação à libertação da terra do Egito, nas batalhas para a tomada de Canaã. Mas nós, além disso, temos que enxergar que a nossa salvação, ele já enviou o nosso Redentor. Jesus Cristo já veio, Deus se manifestou em Cristo nessa terra e também ele já morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Então aqui tem uma coisa muito forte que não é fácil para o cristão. É o seguinte: independente das dificuldades que estejamos passando, das dores e dos sofrimentos, mas é sempre bom, é recomendável entender que todos esses sofrimentos, todas as dores, todas as injustiças estarão restritas a esta terra. Na maioria dos casos, não passam de 90 anos. E 90 anos é muito mais. Então, independente de qualquer coisa, nós devemos sempre ter em mente a salvação em Cristo Jesus. Ter em mente que nós somos como peregrinos em terras estranhas. E por isso que aqui diz: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Aí vem a outra parte, que é o ide e o pregai, que é o proclamai a sua salvação dia após dia. E esse proclamar, você não precisa ser necessariamente ficar pelo meio da rua falando, mas você pode proclamar também com a sua conduta de vida. Você pode mostrar, passar. O importante do verdadeiro convertido é justamente como a gente fala, é a conversão. A conversão é uma mudança de direção. Então essa é uma pregação legítima. Aquele que pecava não peca mais, aquela pessoa que falou exatamente, aquela pessoa que era brigona, aquela pessoa de tudo quanto é, todas as mazelas do ser humano. Você começa a notar a transformação daquela pessoa. Então essa é uma pregação, é como se fosse a tal da carta viva, porque você compreende, você percebe nitidamente a mudança no comportamento, né? Você vê que o coração da pessoa foi transformado. No versículo 3, ele fala assim: anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Aí você pode dar um testemunho próprio. Né? Por exemplo, como fez o pastor Aguilar hoje. São meses, anos, daquela lá, e conseguia saber. Evidentemente, Deus, nada acontece no mundo que não tenha a aprovação de Deus. Nada acontece. E também você pode falar da sua própria vida. Você pode dizer: olha, eu continuo pobre, eu tenho que tomar conta do meu dinheiro todo dia, o meu dinheiro é justo, é contado.
mas eu tenho paz, mas eu sei, eu acredito que todos os sofrimentos vão ficar nessa terra. Outra coisa assim, que grande, no versículo 4, que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, ou seja, aqui fala em reverência, esse temível é o temor, não é? Então, aqui é uma coisa nossa, porque nós sabemos que Deus é bom. Não é? Então, nós temos que ter sempre uma conduta de temor em relação a Deus, que é louvor, que é reverência, que é viver em santidade, que é viver em arrependimento, é passar pelo processo da santificação em constante arrependimento, que é aquela pessoa que põe o seu coração, expõe o seu coração a Cristo, ou seja, expõe o seu coração, como nós estamos expondo agora a palavra, Deus vai advertir, você está errando nisso, porque vai nos incomodar com o tempo. Então isso é tudo muito importante, não é? Esse temor, porque Deus está vivo. As pessoas do mundo, nesse mundo secular, que tem as mentes cauterizadas, elas não conseguem entender que Deus vive e Ele conversa com eles. E mais adiante nós vamos ver outra coisa. Ele fala no versículo 5, porque todos os deuses, os povos, não passam de ídolos, porém dentro dos céus. Aqui já começa a abordar aquilo que o pastor Aguilar falou, os criadores. E como é que nós sabemos que nós temos? Porque o primeiro pregador é a própria natureza. Hoje em dia, eu não vou me alongar aqui, hoje em dia já existe o Big Bang com esse novo telescópio. Tinham 2 telescópios, né? Agora é o James Webb, e ele já mostra que o universo, ele não houve o Big Bang, ele já mostra que o universo existe e pronto. Ele não foi sendo desenvolvido e transformado ao longo de milhões de anos. Não. Deus falou, haja luz, haja céu, haja terra, e houve acontecer e acabou. E isso está sendo provado pelas ferramentas que o ser humano desenvolve. Continuando aqui então, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Ou seja, falar da glória de Deus, de tanto que eles falavam, tinha aquela nuvem da presença de Deus. Isso aqui é uma linguagem poética, mas sim, Deus é perfeito, Deus é 3 vezes santo. Continuando, tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Ou seja, reconheçam o Senhor, né? Tributar é pagar. Então reconheçam o Senhor que só a Ele pertence a glória, só a Ele tem o poder, só a Ele tem a força para nos cuidar, para nos transformar, para criar novos céus e novas terras. Depois ele vem no 8, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Então aqui hoje em dia nós podemos entender também o seguinte, porque ele falou para Moisés, eu sou, e nós temos a Jesus. Então Jesus falou tudo que pedir ao Pai em meu nome, como será concedido. Então nós temos esse poder de Deus e nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, me salva, muda a sorte da minha vida. Então nós temos uma vitória. O grande eu sou se manifestou em carne diante do homem. É muito para nossa mente entender isso. E vamos lá, versículo 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Temer diante dele todas as terras. Meu amigo, não adianta. Você pode ter a nação mais forte do mundo, o exército mais forte do mundo, a segunda nação mais forte do mundo, unida. Um sopro é suficiente para derrubar tudo, para acabar tudo. Nós temos que temer aquele que pode destruir as nossas almas, e não aquele que pode destruir apenas o nosso corpo. Então é isso que está falando aqui, e por isso que nós temos que adorá-lo. Porque nós somos pó e ao pó voltaremos, mas nós teremos um pouco. Continuando, dizei entre as nações, reino do Senhor. Aqui a palavra é trazer o reino de Deus, porque às vezes as pessoas oram o Pai Nosso
e não entendem. Então a pessoa fala assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Ou seja, nós pedimos assim, que o seu reino seja sobre nós, que o seu controle, que o seu domínio esteja sobre as nossas vidas, que nós venhamos a te obedecer. Então isso é muito importante, porque mesmo quando você fala com aquelas pessoas que se dizem que são católicas e não praticantes, dizem: mas olha, você está dizendo que quer ficar debaixo do reino e você é um servo rebelde? Você é um súdito rebelde? Quem sabe a pessoa acorda? Lógico, não em tom de acordar, mas esclarecendo, alertando. Aí veio o que o pastor Aguilar falou: ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Então aqui tem versões no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Jesus sustenta tudo. Se você for olhar os céus, o espaço, como fazem os cientistas, eles inventaram milhões de equações que depois não simplificam. Um errinho, 1 centímetro para lá ou para cá, numa estrela ou num sol, acaba tudo. O universo entra em desequilíbrio gravitacional e as condições de vida, para nós que somos lá um planetinho pequenininho, bilhões de galáxias, acaba tudo. Então, tem uma força, tem o nosso Deus. Jesus sustenta tudo. E as pessoas que, infelizmente, não conseguem entender. Então, ele tem, se ele sustenta tudo, se ele sustenta a vida, se ele é o Senhor da vida, e ele promete que um dia isso vai acabar, né? Porque haverá um julgamento justo, uma equidade, um julgamento igual para todos. E fala 11: alegrem-se os céus e a terra exulte, os mares e a sua plenitude. Ou seja, a natureza continua falando de Deus. O mar também, quando nós vemos às vezes uma ressaca, é bonito ver a força do mar. E você vê que Deus está por trás de tudo. E ele fala: folgue o campo e tudo que nele há, regozijem todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos, constante a sua fidelidade. Aqui também está falando uma coisa bonita: folgue o campo e tudo que nele há. Eu fui dizer folgue e alegre-se o campo. É bonito ver que Deus propiciou o homem à agricultura. É bonito ver o trigal, é bonito ver os jardins. Então você vê que é uma criatura, é um ser maravilhoso, que a natureza continua falando dele. E vem de novo por isso. Ele julgará todos os povos, consoante a sua fidelidade. Então a nossa grande luta é não olharmos para o lado, é olharmos para Cristo, é vivermos em constante arrependimento, é estarmos aqui cultuando o nome de Deus. Venham como venham vitórias. Nós somos vitoriosos porque há uma corrupção esperando na eternidade. Então, pastor, era isso. Eu agradeço. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus continue aí abençoando o irmão, sempre para trazer uma palavra objetiva, né? Uma palavra que vem aí dar subsídios, né? Dar recursos, para que durante a semana nós possamos aí ter orientações bíblicas, né? Orientações sábias para tomar nossas decisões e para entender também as situações que acontecem no nosso dia a dia. Então isso é muito importante, viver de acordo com a palavra de Deus, né? Então foram muitas coisas aí que foram faladas, né? Eu destaquei algumas coisas, a questão da salvação, né? Que ali eles tinham uma salvação de situações que estavam vivendo naquele momento, mas que essa salvação também ela tem aí uma analogia com o Novo Testamento, que é a salvação que o Senhor Jesus ele nos dá, né? Então isso é muito importante, a gente ter a salvação como prioridade,
a despeito, né, de nós termos aí muitas situações adversas, né, muitas lutas, muitos problemas, e às vezes isso acaba, se a pessoa não se ligar com Deus, sufocando a fé, né, impedindo que a pessoa tenha ali aquele relacionamento com Deus, que é o que vai trazer o alívio para que ela possa suportar essas situações. Também interessante, o irmão gostou de proclamar a Jesus com a vida, né? Não só de boca, não só de palavras, não só de aparências, mas com a própria vida, com as atitudes, né? Que é o melhor evangelismo, é a melhor pregação, né? É o exemplo, né? E também, graças a Deus, né? Pelas coisas, né, que eles têm providenciado sobre as nossas vidas, esse espírito de gratidão, né, que é interessante que às vezes as pessoas elas reclamam muito, né, elas se lamentam muito das coisas que estão acontecendo, mas são incapazes de ter uma percepção das coisas que Deus tem feito para nós, das coisas que Deus tem cuidado para nós. Só nós estamos aqui hoje acordados, com saúde, né? Nas primeiras horas da manhã do nosso dia e louvando a Deus, né? Porque nós poderíamos, né? Puxa, trabalhei segunda a sábado, segunda a sexta, foi estressante, foi puxado, né? Por que não dormir mais um pouquinho, domingo, né? Por que não descansar mais um pouquinho? Não, nós abdicamos disso, né? Voluntariamente, para estarmos aqui adorando a Deus, buscando a Deus, né? Mostrando a nossa gratidão, né? Mostrando a nossa reverência, que foi outro assunto que não colocou logo a seguir, a reverência e o temor a Deus, né? As coisas para Deus não são para ser feitas de qualquer jeito. Deus não é o cara lá de cima, né? Deus não é o amigão, né? Deus não é, né, aquela pessoa, o brother, né? Ele é Deus e ele deve ser tratado com toda a reverência, com todo o respeito que lhe é devido. Tão importante a gente entender isso, o respeito. Então, as pessoas respeitam os magistrados, as pessoas respeitam as autoridades executivas, as autoridades policiais, e devem respeitar mesmo, né? Mas na hora que tem que respeitar a maior autoridade de todo o universo, elas querem tratar como se fosse, né, um Zé Mané, né, um coleguinha ali que fica com brincadeiras estúpidas, e ele não é, com certeza, ele não é essa pessoa. Então é importante essa reverência aí que o irmão falou, né, esse temor diante de Deus, né. E também falou sobre o universo, né, até colocou a parte interessante científica de que o universo ele não está aí se autoconstruindo, né, evoluindo, e tal, né. Não, o universo ele já teve a sua construção determinada por Deus. Até mesmo as coisas que se modificam, as coisas que se transformam, seguem leis estabelecidas por Deus. E colocou muito bem que o Senhor Jesus, ele é o sustentador de todas essas coisas. Nós precisamos entender que Deus, pela palavra do seu poder, ou seja, pelo Filho, o Senhor Jesus, é que sustenta, além de criar todo o universo, de estabelecer todas as leis e regras da natureza, de estabelecer as leis mais complexas, que são os organismos dos seres humanos e até também dos animais, como funciona essa máquina perfeita que o homem não tem capacidade para criar, porque vai muito além da compreensão dele. Então é muito importante a gente ter essa visão desse Deus, né, construtor, né, de todo esse universo, da Criador, com todas as regras, com todas as minúcias, com todos os detalhes. Imagine, nós estamos falando aqui, estamos movimentando os nossos dedos, né? Os nossos ouvidos estão captando as palavras, os nossos olhos captam as imagens, nós estamos aqui trazendo as ideias que estão sendo formadas
no nosso pensamento, né? Tudo isso foi nos dado por Deus, toda essa capacidade, fora as ações que estão involuntárias. Por exemplo, o coração continua bombeando sangue, né? O fígado está lá trabalhando direitinho, estômago, intestino, né? Todo o nosso órgão, uma obra-prima, uma obra excelente, maravilhosa, feita por Deus. E muitas vezes a pessoa não para reconhecer todas estas coisas, essa captação de oxigênio, né, pelo nosso nariz para levar, encher os pulmões de ar, né, para que nosso sangue ele possa ser ali oxigenado. Olha, tudo isso, que perfeição, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. E a gente deve reverenciar, adorar, agradecer e reconhecer esta obra que é feita por Deus, né? Então, como o irmão falou, Ele é o grande eu sou, né, que se manifestou entre nós. O fato histórico da manifestação do Senhor Jesus é um fato incontestável e registrado pelos seus milagres e por tudo aquilo que Ele fez aqui nessa terra. Então nós temos que ter essa consciência também. E também, irmão Luiz, é muito bacana a questão que o irmão mostrou da vulnerabilidade humana, né? E aquela nação mais poderosa, capaz de construir os mísseis mais mortais e destrutíveis, de ter armamentos capazes de destruir outras nações em poucos segundos, né? De conseguir ter uma economia que arrasa todas as demais, mas diante de Deus, essa nação, ela não é nada, que basta um sopro do Senhor Jesus para que essa nação ela seja destruída. Então, a importância de realmente dar valor àquele que tem poder, não só para destruir a carne, mas também, como disse muito bem o irmão, a lançá-la no inferno. Então, isso é muito importante a gente ter essa noção, porque nós precisamos nos firmar com aquele que tem poder sobre as nossas vidas para todos os destinos e todas as decisões, não só nesta terra, mas para toda a eternidade. Então, muito bom, isso aqui é uma coisa maravilhosa que a gente precisa ter no nosso coração para revigorar a nossa fé. A nossa fé é abalada, a nossa humanidade faz com que nós estejamos, às vezes, abalados, às vezes por coisas pequenas. E quando eu falo coisas pequenas, aquilo que pode ser pequeno para mim ou para você, pode ser um monstro, pode ser um gigante para outra pessoa, porque nós temos estruturas espirituais, emocionais e físicas diferentes. E nós precisamos respeitar essas diferenças. Isso é até uma prova de amor, né? Então, nada de estar dizendo que o irmão está de frescura, que não é nada disso, né? Que não supera porque não quer, porque não tem fé. Não, aquela pessoa está sofrendo, ela está precisando de ajuda, ela está precisando de apoio, e a maior forma que nós podemos fazer isso, ou a melhor forma que nós podemos fazer isso, é nos aproximando dela, não com uma atitude julgadora, mas com uma atitude ali realmente de oração, de aconselhamento, de mostrar: eu estou aqui, se precisar eu estou aqui do seu lado, Deus está contigo, o Senhor Jesus está contigo. Levar para ela palavras de fé, consolo, apoio, para que ela possa então vencer aquela situação. Então, mais uma vez, o irmão ressalta a questão do Senhor Jesus como sustentador de todas as coisas. Isso diz muito para a gente, né? Que a nossa oração deve levar em conta que Ele é o sustentador de todas as coisas. Então, seja qual for a situação que você estiver enfrentando, né? E eu não estou aqui sendo demagogo, né? Nem brincando com as coisas espirituais. Eu não estou dizendo que você vai dizer pirlim, pim, pim e a coisa vai acontecer. Não é assim. Quem já estava com uma caminhada aí pela fé, com uma experiência aí pela fé, sabe muito bem que não é assim, né? Às vezes a gente passa meses, anos numa luta
mas durante essa luta, durante esse tempo, o Senhor Jesus, Ele está nos dando a paz, a calma, a serenidade, principalmente a esperança e a fé de que aquela situação realmente será resolvida. E também, Maurício, eu gostei aqui no final, a exaltação à natureza, né? Assim, né? Claro, exaltando o Criador, mas mostrando essa obra maravilhosa, né? Das plantas, né? De como ele cria as plantas, a beleza, a funcionalidade dos campos, né? Como existe vida no campo, não só a vida animal, mas também a vida vegetal, né? Que aquilo ali está vivo, trazendo ali as flores, trazendo os frutos, trazendo o oxigênio, né? Como isso é importante para nossas vidas e como as próprias árvores, elas louvam o Senhor, balançando de um lado para o outro, né? Quando passa aquele vento ali, as árvores louvam o Senhor, os pássaros louvam o Senhor, toda criatura louva e reconhece que existe esse Deus maravilhoso. E a criatura que muitas vezes se torna mais ingrata é justamente aquela criatura que Deus ele criou para ser a coroa da criação, a sua imagem, a sua semelhança, aquele que tem um conhecimento daquilo que é certo e daquilo que é errado, porque recebe todo esse conhecimento ao receber a imagem e a semelhança de Deus. Por isso que quando o homem ele se volta contra Deus, quando o homem ele deliberadamente ele abandona a palavra de Deus, ele simplesmente se torna uma pessoa indesculpável. Então, que Deus continue usando o irmão Luiz aí, cada vez mais, para trazer para nós uma palavra de edificação, uma palavra objetiva, né? Uma palavra que realmente nos dê recursos durante a nossa semana, né? Durante os nossos dias, que nós venhamos refletir em cada detalhe dessa palavra. Que Deus abençoe, irmão Luiz, que Deus abençoe tudo aquilo que aprove a ele colocar nas suas mãos, debaixo da sua responsabilidade, prospere os seus caminhos e que traga respostas poderosas sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos então louvar o nosso Deus hoje. Qual hino que nós vamos louvar ao Senhor? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 526 da harpa cristã. Grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor.
relembro-te, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu Filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu Filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos dar continuidade então ao culto dessa manhã. E eu quero convidar os irmãos agora a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Glória a Deus por isso, né? Enquanto os irmãos vão aí encontrando a palavra, eu vou orar aqui pedindo a Deus que nos conceda sabedoria. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra
Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer, ó Deus, uma palavra que venha do trono da tua graça, do teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra: Elias, no monte Horebe, Almeida, revista atualizada. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Façam meus deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes, Elias? E ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua herança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo, suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso do Senhor Deus dos exércitos, que os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei,
sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada a Hazael, Jeú matará. E quem escapar a espada a Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos, que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Glória a Deus, né? A palavra do Senhor aqui hoje, uma palavra de fé, uma palavra de força, né? Para as nossas vidas aí, numa situação do nosso irmão aí, o profeta Elias, né? Passando por uma situação muito difícil, depois do Monte Carmelo, que ele derrota ali aqueles 450 profetas de Baal, e ele vê ali o povo vai e mata aqueles profetas. Então Elias ali viu aquela situação como definida, né? Então não tem mais por que esse povo ficar na idolatria, né? Mas logo em seguida, como diz o texto, né? Ele recebe um recado de Jezabel. Jezabel era uma princesa sidônia que se casou com o rei Acabe. E essa princesa sidônia, ela implantou no reino de Israel toda aquela questão da idolatria, né? Do culto a Baal, né? Daquelas manifestações, daqueles rituais que Deus reprova. Imagine, dentro do povo sacerdotal, esse tipo de comportamento. E Elias havia lançado ali um desafio, e ele disse: olha, vamos fazer aqui 2 altares, eu vou fazer a minha oferta, vocês vão fazer a oferta de vocês, e aquele Deus, né, que responder com fogo, esse Deus será o verdadeiro Deus, né? Está no capítulo 18 aí, o capítulo anterior a esse aí. E Elias foi lá, preparou o altar, preparou ali a oferta, colocou lá no altar e pediu aos profetas de Baal que fizessem primeiro ali os seus rituais para que o Deus deles, né, o Baal, respondesse a eles com fogo. Mas, claro que não houve resposta alguma, né? Se cortavam, né, pulavam, lançavam, choravam, faziam ali tudo aquilo que eles achavam que poderiam invocar Baal, e até o momento até que Elias ele começa a ter uma atitude até irônica, né? Dizendo para gritar mais alto que ele era Deus, podia estar dormindo, ou quem sabe ele pudesse estar viajando, mas na verdade Elias sabia que aquilo ali não ia dar em nada. E depois que eles acabaram ali de fazer os seus rituais, desistiram, viram que não ia acontecer nada mesmo, nem poderia acontecer, Elias vai lá e faz o altar, prepara ali, coloca as 12 pedras representando o concerto das tribos de Israel, né? E inusitadamente Elias ele começa a lançar água, e muita água mesmo, em cima do altar, em cima da oferta, do rego que ficava ao redor, fazendo com que fosse completamente improvável que o fogo consumisse alguma coisa ali. E ali, o que acontece? Na hora que ele vai pedir a Deus, ele fala somente uma oração muito simples, ele não pula, ele não dança, ele não rebola, ele não vai até o chão, né? Não faz aviãozinho, não cola a mão na parede, nada disso, né? Nada, barrigada, nada, não faz nada disso, ele simplesmente fala: Senhor, prova agora que o Senhor é Deus e que sob as tuas ordens eu estou fazendo esse negócio, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Mal ele acabou de falar, o fogo desceu do céu, consumiu a água, consumiu ali a oferta, o altar, queimou tudo, né? Não sobrou nada. E quando aquilo ali aconteceu, Elias falou: lancem mão dos profetas de Baal, e o povo correu ali e exterminou ali com os profetas de Baal. Bom, para a gente entender um pouquinho do contexto dessa história, né?
E depois, como a gente viu no começo do texto, o rei Acabe, que era o rei que se deixou seduzir pela Jezabel, né? E traiu o seu Deus, porque ele estava ali como aquele que deveria conduzir o povo sacerdotal na direção de Deus. Ele vai falar com Jezabel, né? Ele vai fazer queixa com Jezabel. Como consequência disso, né, a gente está falando aí os versículos de 1 ao versículo 3, essa princesa Sidônia, ela manda mensageiros para Elias dizendo que assim como ele fez com aqueles profetas de Baal, ela também irá fazer com ele. Quantas vezes, né, você não recebe ameaças, né? Não que sejam ameaças de pessoas, mas situações que estão acontecendo na sua vida, questões que você não está conseguindo resolver, problemas, né, prazos que você precisa cumprir, você precisa entregar. E quantas vezes essas coisas elas não vêm também se acumulando com outras coisas e você se sente também como se viesse um mensageiro para você dizendo que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você vai se prejudicar, e isso causando aí um grande mal na sua mente, nos seus pensamentos, no seu coração. Quantas vezes essas mensagens também não chegam, não por uma Jezabel física, como chegou ali para o profeta Elias, mas por uma Jezabel espiritual, atacando a mente do crente, atacando a mente daquele que serve ao seu Jesus, ou daquele que está simplesmente dando os seus primeiros passos na fé. E Elias, quando ele recebe essa mensagem, esse profeta sensacional, muito usado por Deus, que foi alimentado pelos corvos, que ressuscitou mortos, que pegou e mandou fogo e destruiu o capitão com seus 50 homens lá por 2 vezes, e não foi a terceira, porque o terceiro se humilhou. Esse profeta sensacional de Deus, quando ele ouve essa mensagem, ele se abala. Ele tem as suas estruturas espirituais, emocionais, físicas, todas elas abaladas. Ele não suporta aquela notícia, aquela pressão. Isso fala muito para nós como igreja, porque você imagina um homem como Elias, destemido, corajoso, que viu o poder de Deus, experimentou de perto. Ele havia acabado de ver uma manifestação poderosa do poder de Deus através da sua própria vida, e agora Elias, ele estava temeroso, Elias, ele estava receoso quanto aquilo que iria acontecer com ele. Elias estava ali naquele momento entrando num processo, né, de muita tristeza, de muito desânimo, e por que não falar? Elias estava entrando num processo de depressão. Olha o que pode fazer o acúmulo de notícias ruins, as ameaças, né, as coisas que não vão se encaixando, o acúmulo de coisas para resolver. E essa era a situação do profeta Elias naquele momento, né? E a palavra diz que, temendo Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Então Elias, ele foi ali para Beceba, que fica no extremo sul, né, de Judá, né? Nós diríamos aqui no nosso popular, o fim do mundo, né, de Judá, porque ele não queria estar numa cidade conhecida, não queria ser avistado numa cidade conhecida, né? Ele sabia que, apesar de em Judá ele ter uma certa segurança, porque o rei Josafá era um rei que demonstrava ser temente a Deus, e ele seria tratado ali com certeza com uma certa complacência, né? Haveria ali um certo respeito para com ele. Mas ele também sabia que Jezabel poderia enviar ali assassinos, né? Pessoas que iriam executar ele mesmo estando em outro país. É uma coisa prática que acontecia
naquelas épocas, e aconteceu durante toda a história e ainda acontece, né? A pessoa ir lá e eliminar aqueles seus inimigos políticos, né? Ou mesmo espirituais. No caso, o Elias era uma afronta espiritual para a princesa Jezabel, né? Jezabel, ela tinha ali um terrível ódio pelo Elias, porque ela não conseguia superar o poder do Deus de Elias, do nosso Deus. Então ele sabia, ele tinha consciência disso, e ele leva seu moço ali para Beceba, para que ele fique debaixo de uma segurança, uma proteção, quer dizer, o extremo sul, né? Mas Elias, ele não está satisfeito, né? Então o que ele faz? Ele, porém, foi para o deserto, diz no versículo 4, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, né? Um deserto quente, ele achou ali um zimbro e se assentou ali. E pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Aí Elias, ele dá um sinal claro de que ele sentiu o baque, de que ele estava ali num processo claro de depressão. Ele pede o fim da sua vida, ele desistiu. E quantas pessoas aí que estão ouvindo, ou que vêm ouvir esta mensagem, estão pensando em desistir, estão sentindo um baque na vida, como o profeta Elias sentiu. Então, muitas vezes a pessoa, ela olha isso como sinal de fraqueza, como sinal de falta de fé ou de debilidade, né, emocional. E muitas vezes as pessoas, elas até são julgadas por isso, né? Elas não são compreendidas por isso. E essa palavra, ela nos mostra que esse tipo de sentimento, esse tipo de doença, né? Vamos dizer assim, alguma doença, ela pode acometer qualquer um, porque se foi capaz de pegar um homem extraordinário como era o profeta Elias e fazer com que ele ficasse com tanto medo a ponto de levar o seu servo para deixar na cidade mais extrema ao sul de Israel, para protegê-lo, né, de Israel ali, de Judá, né, não de Israel, de Judá, que era Josafá, e ele mesmo se caminhar para o deserto de Negueb, ele mesmo ir para uma situação de completo desconforto, de riscos, né? Deserto é lugar de desconforto, de risco, de solidão, e se acomodar ali debaixo de um zimbro, e naquele momento que ele se acomoda, ele deseja apenas uma coisa, que morrer. E muitas vezes tem pessoas que estejam pensando isso, né? A morte para mim é uma solução. Chegou o fim da linha. Aquela situação de pressão mental tão grande, aquela cobrança tão grande, até uma autocobrança que é feita à pessoa, que ela não consegue, os raciocínios dela são torrados. Então ela chega num estado de desespero que ela não consegue ouvir, ela não consegue enxergar, ela não consegue sentir, ela está completamente tomada por aqueles pensamentos e por aqueles problemas. Então, a única coisa que a pessoa às vezes ela encontra, né, é a morte, quando não o isolamento, né? Ficar deitado, não se alimentar, não querer contato social. A pessoa, ela entra numa situação realmente de depressão, ela fica deprimida, e isso nós precisamos entender como uma doença, que pode sim, como foi no caso do profeta Elias, ser consequências de uma grande pressão, de uma situação de impotência, uma situação de ameaças, e que a pessoa não vê como ela pode sair daquela situação, ela não consegue sair daquela situação, e ela fica assim, nesse estado triste.
olha que Deus está falando aqui conosco, né? Talvez você esteja vivendo uma situação parecida, talvez não tão grave como a de Elias, mas isso tem lhe causado dor. Isso tem lhe causado tristezas, porque você tenta resolver, você olha o problema, você quer sair daquele problema, mas parece que não tem saída, você não consegue enxergar a saída. E isso foi a situação. Poxa, depois de eu derrotar 450 profetas de Baal, 400 de Assará, depois de tudo aquilo que Deus mostrou para aquele povo, eu sou ameaçado, eu tenho que fugir, não quero mais viver, eu quero ir embora, acabou, eu não quero mais nada com isso. Esse era o sentimento de Elias, né? Então talvez você esteja falando, puxa, mas eu trabalho tanto, eu faço tudo direitinho, eu tenho todas as minhas organizações aqui para pagar minhas contas, mas por que eu estou nessa situação? Por que o meu casamento está assim? Por que a minha família está assim? Por que a minha casa está assim? Por que a minha saúde está assim? Talvez você seja essa pessoa que esteja vivendo situações aí na sua vida que você não consegue compreender, e isso está lhe trazendo uma dor tão grande, um desânimo, uma desesperança. Talvez você já esteja até num estado de depressão, mas olha o que Deus está falando aqui através desta palavra. Até agora nós estamos vendo um Elias deprimido, estamos vendo Elias ali pedindo a morte, né? Ele orou para Deus pedindo a morte, pedindo para levar ele, né? E olha lá, tem gente até que faz coisas piores, né? Não faça, procure ajuda, procure um amigo, fale com Deus, procura lá a igreja, procure o seu pastor, não fique sozinho nessa situação, porque você não vai conseguir sair sozinho, sozinha dela. Você precisa de ajuda para que você possa sair dessa situação. Você precisa realmente de ajuda e oração, né? E buscar Deus, mas de ajuda, uma pessoa que fale, uma pessoa que escute já é um grande negócio, uma pessoa que te escute, que vai ouvir você, já vai ser um grande negócio. Tá? Então, procure ajuda, busque ajuda, não se entregue, não entregue a sua vida, é um bem precioso. E por mais difícil que a situação seja, tenha uma certeza, ela vai passar, porque tudo passa, a própria palavra de Deus, tudo passa, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Então vamos ver lá o que o nosso irmão Elias lá vai viver ainda nessa situação, né? Ele foi lá para o Negueb, ao sul de Judá, né? Deserto lá, uma situação difícil, né? Saiu do conforto da cidade, se meteu no mato lá, com medo lá da princesa Jezabel. E ele deitou, dormiu, né? Debaixo da árvore. E o que aconteceu? Né? Você vê lá no versículo de número 9, não é isso? O que aconteceu ali, irmãos? Um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Então, já vem uma intervenção divina. O anjo chega lá e manda ele se levantar. Então, primeira coisa, há uma necessidade de se levantar. Há uma necessidade de falar: não, essa situação, ela não é maior que o meu Deus. Essa situação também, ela não é maior do que eu. Deus me fez maior do que isso. Mas não só isso. Muitas vezes a depressão, ela tem ali uns déficits de alguns elementos químicos. Lembra, nós somos corpo, né? Nós temos um sistema neural, temos cérebro, e às vezes está faltando alguns elementos químicos ali. A gente precisa, você sabe, a gente precisa entender também, né? Não vamos espiritualizar tudo, tem coisas que são físicas. E o anjo foi lá e deu para ele um pão, né? Tocou ali e disse: levanta e come. Olhou, viu a ele a cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e dormiu, né? Elias está naquela situação mesmo da depressão, e ainda comeu e bebeu, né? Tem gente que nem isso faz, mas ele voltou para dormir, não queria saber de assunto com a realidade. Para ele, dormir era fugir da realidade. Isso é uma situação, é claro, de depressão, fugir da realidade, se esconder, não querer sair, deixar até de trabalhar. É a situação de pessoas que estão vivendo aí um processo de depressão. Então você pode identificar isso
e para poder até tentar ajudar essa pessoa, né? De uma forma sábia, né? Sem julgar, sem ficar ali impondo, né? E tal, mas ouvindo, né? Dizendo que tem jeito, orar com ela, né? Buscar ajuda profissional também é uma boa, né? Você chegar ali e dar uma orientação, um profissional de acordo com a nossa fé, né? Um profissional que vai orientar de acordo com a nossa fé. Isso é muito bom, né? A pessoa buscar esse tipo de ajuda, lembrando que nós somos orgânicos também. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tornou a lhe dizer: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo, né? Então estava dizendo, vai ter um caminho, né? Tem uma missão aí, não, o negócio aí não vai morrer não, tu vai ter que comer esse negócio aí, que vai ter uma coisa longa para você fazer. E Deus também mostra para a gente isso, né? Precisa sair dessa situação, porque ainda temos coisas a fazer. Não somos nós que determinamos o dia que nós vamos partir dessa terra. É Deus que determina. Então tem missões, tem coisas para fazer, né? Então aquele pão ali tinha, né, os ingredientes necessários, né? Para tratar da parte espiritual, para tratar também da parte orgânica, né? Do que estava faltando ali no cérebro de Elias, para que ele pudesse tornar o equilíbrio, né? E sentir paz, e sentir tranquilidade, e sentir forças. Então, estava sendo trabalhado isso ali através daquele pão. Aí o que diz aqui no versículo de número 6, não é isso ali? Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Entendeu? Olha só que interessante, né? Com a força daquela comida, ele vai caminhar 40 dias e 40 noites. Olha como Deus opera na vida do Elias, né? Já pensou você 40 dias e 40 noites caminhando, andando, né? Então é uma coisa sobrenatural, né? Uma comida só, ele não comeu mais. Então havia ali uma substâncias, elementos que deram a ele essa capacidade, tá? Então não vamos fazer a campanha do pão e água aí para andar 40 dias e 40 noites, não vai dar certo, né? Ali era o poder de Deus se manifestando. Da onde Elias estava, lá no deserto de Negueb, até o monte Horebe, foram cerca de 400 quilômetros. Você já imaginou isso? Então, se você pega 400 quilômetros, né, e vamos para a questão da matemática, e vamos dividir esses 400 quilômetros pelos 40 dias, e nós vamos chegar que o nosso profeta Elias, ele andou cerca de 10 quilômetros por dia, né? E até chegar ao Monte Horebe, que é o conhecido Monte de Deus, e que fica a uma altitude de 2.285 metros, um pico de granito, ali ao sul da Península do Sinai, no Egito. Então, imagine isso tudo aí, 10 quilômetros por dia, que não é muito, né? Nós sabemos que é pouco, mas também precisamos entender que teve etapas, né? Ele caminhou, provavelmente ele passou um tempo com Deus também ali na caverna, uma comunhão com Deus, 40 dias, 40 noites sem comer e nem beber, né? Por uma ação sobrenatural de Deus, mostra o quê? Que estava sendo feito um tratamento. E que esse tratamento, como a gente já falou aqui no começo, ele não é pirlim-pim-pim, né? Ele não é mandrake, ele não é mágica. Há um tempo para que Deus ele possa tratar. Há um tempo para que Deus ele possa entrar nas estruturas humanas para que possa ser restabelecido tudo aquilo que foi corrompido. Então, esse tempo que Elias está ali caminhando de uma forma um pouco mais vagarosa, né? 10 quilômetros por dia, convenhamos, para quem só está fazendo isso é muito pouco, mas porque havia ali o quê?
um tratamento. Deus estava tratando o profeta. Então, havia essa necessidade de ser uma coisa um pouco mais vagarosa, lenta, né? Para chegar ao Monte Horebe. O Monte Horebe, o Monte de Deus, é o mesmo onde o Moisés ele recebe a tábua dos 10 mandamentos, né? Diz que um pouco ali perto do pico havia uma caverna, né? O recanto, o retiro de Elias, que foi onde o Elias ele vai se abrigar, né? Quando ele vai chegar lá, ele vai se abrigar naquele retiro. Então, um monte muito simbólico, né? Onde recebeu os 10 mandamentos e que é reconhecido ali como um monte de Deus. Mas vamos continuar vendo a trajetória, né, do nosso irmão Elias ali. Ele só via aquele monte, 285 quilômetros. Para quem já estava deprimido, a coisa está ficando bem melhor, né? 40 dias, 40 noites, a gente viu que 10 quilômetros por dia. E ali, quando ele chega, entra numa caverna, onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que faz, Elias? Versículo 9. E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Um homem queixoso, né? Um homem ali que também ele se coloca como a última Coca-Cola do deserto. Só eu fiquei. Né? E mais, né? E estão querendo me matar. É assim, e Deus, você não está vendo não, né? Você me abandonou, você me deixou. E muitas vezes, né, por mais que pareça estranho, isso tem sido o comportamento das pessoas quando estão passando por uma situação de grande depressão, de grandes problemas, de grande luta, de intensa dor. Elas questionam a Deus. Você não está vendo? O Senhor não está vendo que eu estou passando por isso? O Senhor me abandonou? O que está acontecendo, né? Essas palavras de Elias seriam palavras indesculpáveis diante de Deus. Mas é claro que Deus, ele olha o nosso coração. E o que ele vê no coração de Elias? Tristeza, ansiedade, desespero, depressão. Por isso, Deus não leva em conta isso. Então, olha que Deus maravilhoso. Ele não nos trata conforme as nossas transgressões. Ele via Elias também, o Elias aguerrido, o Elias que era fiel à sua palavra, o Elias que enfrentava reis, que enfrentava exércitos e que ficava firme para defender a palavra do Senhor, para defender o seu Deus. Então ele não olhou só para aquela situação presente de Elias, mas ele olha o Elias como um todo, né? Ele vê Elias como um todo e que ele está vivendo, sim, uma situação que está acima da sua capacidade de resolver e de suportar. Interessante isso, né? Seria bom que nós também pudéssemos ter essa autovisão sobre nós mesmos, quando a gente consegue enxergar que aquela situação, que aquele problema está acima da nossa capacidade de resolver, de enfrentar, porque aí fica mais fácil pedir ajuda de Deus, pedir a ajuda dos amigos, dos colegas, daquelas pessoas da fé. Fica mais fácil quando nós conseguimos entender: eu não vou ter condições de superar, de vencer essa luta, de vencer esse problema. Então, no versículo 11, nós temos aí uma resposta de Deus, né? Ele diz assim: disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto,
mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz, ele disse: que faz Elias? Então, todo aquele contraste de manifestações, vento forte, terremoto, fogo, coisas terríveis acontecendo ali no Monte Horebe, e Deus não estava em nenhuma daquelas coisas, mas de repente um cício, um vento calmo, que você só sente os balançar das folhas, uma coisa bem tranquila, uma voz bem suave, e aí sim a manifestação de Deus. Que faz Elias, Quer dizer, não estava naquelas coisas, não sou eu que tenho causado isso, mas é assim que eu tenho tratado você, é assim que eu tenho cuidado de você, de uma forma calma, de uma forma branda, de uma forma tranquila e suave, porque é assim que Deus ele trata com as nossas vidas, é assim que Deus ele trata com as nossas necessidades. Então, ali ele realmente vê a manifestação de Deus. E o que o Elias vai responder para Deus? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. Ele montou agora mais uma palavra, extremo, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: volta ao caminho para o deserto de Damasco, e em seguida lá, unge Azael, rei sobre a Síria, Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meoloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Hazael, Jeú matará, e quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Olha que coisa maravilhosa nessa palavra, irmãos. Olha como Deus ele vai falar com Elias, Primeiro ele dizendo: Elias, ainda não acabou, tem coisas importantes, porque ao ungir Hazael iria exercer o juízo sobre o rei Acabe, sobre a Jezabel, porque ele iria derrotar, ele iria, enfim, matar naquela batalha onde o Acabe ele tenta armar uma astúcia, colocando ali a roupa de rei do Josafá, que era um rei temente a Deus, e se disfarçando como uma pessoa comum, e um dos soldados lá do Hazael atira uma flecha a ermo, e quem é que é acertado? Justamente aquele que estava tentando se esconder, que era o rei Acabe. Então, quem é que ungiu o Hazael? Quem ungiu o Hazael foi o profeta Elias. Também Jeú foi ungido rei, e foi Jeú que chegou lá e destronou a Jezabel, que ela ficou no lugar do Acabe, e ele manda lá com que os eunucos de Jezabel lancem ela lá de cima, e ali a Jezabel ela acaba pelas mãos desse rei que foi ungido pelo Elias também. E também o seu sucessor, o profeta Eliseu, que recebeu porção dobrada. Ele disse: se quando ele fosse arrebatado por Deus, a gente vai ver essa história também interessante, quando ele fosse arrebatado por Deus, se ele visse, ele queria porção dobrada do poder de Elias, e na verdade ele viu e recebeu porção dobrada desse poder, e teve grande influência também ali no reinado de Israel, no reinado de Judá. Ele foi ali um profeta grande, de muito poder.
que foi ungido ali também pelo profeta Elias. E agora, irmãos, para finalizar, né? Aí, com certeza, a depressão do Elias já tinha ido para o espaço, né? Deus colocou atividade, Deus deu alimento, Deus falou com ele, Deus repreendeu ele, né? 7.000 joelhos que não se dobraram, né? Mostrou para ele que ele estava errado, e muitas vezes ele tem a visão errada. Olha, eu estou sozinho nessa luta, sou eu, né? Estou pagando o preço para todo mundo, é eu, e não é nada disso, né? Deus tem pessoas trabalhando em favor da sua obra, e muitas pessoas. Nós precisamos entender uma coisa: Deus não precisa de ninguém, nós é que precisamos dele, Então, se a pessoa não fizer, Deus levanta outro, não tem problema, ele levanta outro. Se a pessoa virar as costas para Deus e dizer: não vou fazer mais não, quero ver como é que Deus vai se virar, quero ver como você vai se virar sem Deus, porque Deus vai levantar outro, e o outro vai fazer. Isso é importante a gente entender, né? Então, ele ungiu aqueles homens ali, ele fez aquela obra maravilhosa. Mas o mais interessante, você lembra do começo, né? A Jezabel queria matar o Elias queria morrer, então eles não estavam de acordo, né? A Jezabel queria matar e ele queria morrer, havia um certo acordo. Mas o que Deus faz? Deus arrebata Elias em vida, né? E acabou para Jezabel e até para o próprio Elias. Ninguém vai morrer não, porque quem decide sou eu. E Elias, ele foi arrebatado em vida. Que coisa maravilhosa. 2, né? Enoque, né? E agora o Elias também é arrebatado em vida pelo Senhor. Que coisa maravilhosa, para mostrar quem decide, quem morre, quem vive, quem decide tudo é o nosso Deus. Então, se você está passando por essa situação, nós passamos por lutas, problemas difíceis, todos nós passamos por isso. E às vezes essas lutas, elas são doloridas. Às vezes vem uma sensação de impotência, né, de tristeza, de que está, né, nadando ali no lugar que não vai te levar a destino algum, que está secando o gelo, né? Não tem como sair dessa situação. Mas acalma. Vamos ligar, como diz no futebol, coloca a bolinha no chão, para pensar. Não dá para superar agora? Então para um pouquinho. Descansa. Relaxa, se alimenta. Procura outra coisa que vai te dar alegria, que vai te dar prazer. Deixa aquele momento. Você não vai abandonar, tá? Você não vai deixar, você não vai desistir. É diferente do que está sendo falado aqui. Você vai dar tempo para que Deus trate esse assunto para com você. Você vai dar tempo para que Deus te restaure nessa situação. E para que você encontre uma saída, ou mesmo para que Deus coloque essa saída na tua frente. Fica tranquilo. Fica tranquilo. A mesma aflição que você está passando, milhares, milhões de irmãos estão passando por toda a terra. Jesus disse: no mundo tereis aflições. E ele disse também: eu venci o mundo. Creia nisso. Como disse o irmão Luiz hoje aqui, de uma forma muito sábia e didática para todos nós, nosso foco tem que ser a salvação. Porque se o nosso foco é a salvação, todas as demais lutas, elas se tornam menores, elas se tornam coisas de pouco valor. Não é que nós vamos desistir, não é que nós vamos jogar a toalha, mas nós vamos ganhar forças para saber como travar essas lutas. Um momento que é para parar, um momento que é para esperar e um momento que é para seguir em frente. E tudo isso, toda essa sabedoria, todo esse conhecimento, ele não vem de nós, ele vem do nosso Deus. É um Deus maravilhoso. Ele conhece a nossa estrutura. A nossa humanidade, ela é muito vulnerável. Às vezes, por uma pequena coisa, a pessoa pode entrar numa profunda tristeza e depressão.
E é nesse momento que você tem que abrir o coração e se rasgar diante de Deus e dizer: eu não posso ser assim, eu não aceito isso na minha vida, eu quero mudar porque o Senhor é meu Deus. Eu não posso aceitar essa situação de eu estar aqui vivendo dessa forma por causa desse problema. Não é que você não aceite o problema, você não aceita a forma como você está encarando essa situação, a forma como você está encarando este problema, que está detonando o seu físico, o seu mental e o seu espiritual. É isso que nós precisamos. A questão não é o problema em si, a questão é a forma como esse problema está sendo encarado, a forma, a proporção, a dimensão que nós damos a este problema. Quando existem outras soluções, existe um outro tempo para essas soluções, existem várias variáveis que devem ser levadas em consideração, mas muitas vezes vem aquele sufoco sobre a mente da pessoa, vem aquele apagão, vem aquela opressão para levar a pessoa ao desespero, a opressão. Você fala: opa, já conheço com esse caminho, é joelho agora, é oração, é buscar outras coisas agora, não posso resolver isso, vou buscar resolver as coisas que eu posso resolver, eu não posso ficar preso nesse negócio porque tem outras coisas. Aliás, essa é outra sabotagem, é te prender numa coisa que você não pode resolver para que você também não resolva as outras, e o desespero aumenta mais. Espera aí, deixa de lado essa que eu não posso resolver agora e eu vou procurar resolver as outras. Busca a sabedoria em Deus, que Ele vai te dar em nome do Senhor Jesus. Eu espero, eu creio que essa palavra tenha tocado no seu coração, ela tenha te dado direção aí, que Deus te abençoe. E se você está passando por esse processo de sofrimento, de depressão, de opressão, que Deus te liberte dessa situação, que Deus Ele dê a cura, que Ele ministre a saúde na sua vida, no nome do Senhor Jesus. E eu vou passar agora a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele venha aí acrescentar aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Relato, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, vamos lá, pastor. O senhor hoje falou muita coisa, não deu para pegar tudo, então eu vou apenas ressaltar, reforçar 3 itens. Só, o senhor falou muita coisa aí. Bom, para mim restou claro o seguinte: eu escrevi aqui: a situação de Elias como um todo, né, revela a nossa fragilidade e a dependência de Deus. Nossa vida aqui nessa terra é cheia de altos e baixos. Não tem dias que nós fazemos grandes coisas, alcançamos grandes vitórias, mas tem dias que não, que nós ficamos desanimados, importados, nossos pensamentos não são como deveriam ser, e isso é natural do ser humano, faz parte do pecado que entrou em nossos corpos, do pecado que entrou no mundo como um todo. Então, a única vacina ou a única maneira de nós podermos combater isso é realmente como o senhor falou, já que nós somos dependentes de Deus, nós temos que estar sempre buscando a Deus nas horas mais difíceis, mais desanimadoras, porque existe aquela promessa, né, que até no vale da sombra da morte Ele vai estar conosco. No pior das nossas dificuldades, quando nós temos as nossas mentes completamente embotadas, ou que nós não achamos saída, Deus não nos abandonou, Deus está conosco. Então, resta-nos a nós aquela fé de que vai mudar de um jeito ou de outro, nós vamos sair do outro lado. Eu me lembro do tempo que eu mergulhava, nós tínhamos que, sem nenhum ar, apenas em apneia, pelo fôlego dos nossos próprios pulmões, nós tínhamos que passar debaixo de uma plataforma, ela era grande.
E nós íamos fazendo treinos e treinos e treinos, né? E quando nós entrávamos realmente na hora da prova, né, para ver se passava, nós tínhamos que entrar e sair lá do outro lado, e sair bem, né? Sair bem. E então é assim, nós temos que estar sempre buscando a Deus, lendo a palavra, lógico, procurando ajuda quando for necessário, conversando com as pessoas, com os nossos irmãos em Cristo. Esse é um ponto. Outra coisa que o Elias, que o senhor falou, que eu achei muito interessante, é que o Elias pensou assim, pô, mas é só eu? Não é, todos nós temos muitas dificuldades, cada um a seu tempo, Deus é com cada um, então não vamos nos fazer de vítimas, não também por outro lado, né, não somos a última Coca-Cola do deserto, como bem o senhor disse, tipo assim, pô, mas eu fiz isso, fiz aquilo e estou passando por isso, não adianta. Jesus era filho de Deus e passou pelo que passou, e lá está dizendo, ele foi mudinho para o abatedor. Né? Então, na medida do possível, a gente não pode isso, né? A mulher de Jó falou assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó não fez isso. Né? Jó, pelo contrário, ele manifestou, olha, eu era ignorante, eu te conhecia, eu te enxergava de forma errada, de forma equivocada. Quem sou eu? Né? E então, esse entendimento que Jó teve da vida, das coisas dessa vida, é que nós temos que ter a coragem de alimentar esse entendimento, de enxergar as coisas dessa situação. E eu achei uma coisa que o senhor falou, para encerrar, muito interessante, que o senhor falou assim, que a Jezabel, que morreu de forma horrorosa, né, pastor? Ela falou que ia matar Elias, e ao contrário, Elias não morreu, ele foi arrebatado. Né? Então isso fala da soberania de Deus. Né? O mundo, o diabo pode estar rugindo na cara da gente, não adianta, a última palavra é de Deus. Né? Então eu achei muito interessante essa situação, eu achei assim, que é uma mensagem poderosa para nós, né? Uma mensagem poderosa, né? Que nós temos que nesse momento realmente, quanto pior está, né? Às vezes eu vejo assim, os vidros dos carros, né? Hora que melhora, não é verdade? E isso é uma verdade. Quanto nos hospitais, né, nos CTIs, é assim, né? Quando aí dá chance de fazer alguma coisa, a nós é ministrado remédios, a nós é ministrados novos tratamentos, e nós precisamos ministrar a nós mesmos a leitura da palavra de Deus, ou se você não conseguir ler, pelo menos ouvir, conversar com o irmão Cristo, se alimentar. Deus não desampara ninguém. E eu tenho certeza, não é que como é que se diz, que Deus pode mandar alguém para conversar conosco, você pode procurar alguém, o auxílio da medicina e o auxílio espiritual. Você não tem que ser super-homem, não, eu vou superar tudo sozinho, não por aí. Então, pastor, era isso que eu tinha para falar. Deus abençoe o senhor, o seu ministério, a sua vida, a sua família, a sua saúde e tudo que aprouve a ele que o senhor cuidasse. Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus. Obrigado aí pelo irmão pelas palavras, né? E gostaria agora também de dar um aviso para a igreja sobre os cultos dos próximos 2 domingos, né? Esses cultos, né, por razões aqui operacionais aqui na igreja, serão à noite, tá? Só esses 2 próximos, dia 3, né? Dia 10 e dia 17, tá? Então será às 18 horas. Os cultos serão às 18 horas, tá bom?
Então eu vou mandar o link para 18 horas aí, só para vocês já estarem avisados aí. Tá? O pessoal que está no Instagram também, que está assistindo, que vai assistir, o YouTube, o culto vai ser 18 horas no dia 10 e no dia 17. E no dia 24, como já avisamos anteriormente, nós teremos a Santa Ceia do Senhor, aí já no horário da manhã. Tá? Então, são avisos importantes aí que eu tinha trazer à igreja. E eu quero, nesse momento, a gente falou hoje de situações difíceis, falamos de situações de opressão, situação de depressão, de pessoas que estão enfrentando lutas, e lutas que muitas vezes deixam a pessoa bem entristecidas, né? Bem abaladas, né? E que tal agora, né? Hora que melhora, não é isso? Você colocar diante de Deus esse problema. Colocar diante de Deus esse teu problema, isso que você está vivendo. Eu sempre recomendo, né, nós aqui, eu, o Luiz, os irmãos que estão ministrando a palavra, que primeiro busquemos as coisas lá do alto, as coisas espirituais. Mas nós não podemos negligenciar as coisas aqui que estamos precisando nessa terra. Aquele familiar querido que está precisando ali de uma ajuda, de um apoio, né? Aquela situação que você está passando ali de ameaça de não ter como prover o sustento da sua casa, da sua família, aquela situação que você está passando ali de um casamento que está mal, né? Que pode acabar, de um relacionamento, daquela família que está desestruturada, está passando por diversos problemas, situações de vícios, né? De desentendimento, de desrespeito, de promiscuidade. Então essa é a hora de nós falarmos com Deus, de você colocar diante de Deus essa situação, não importa se ela seja pequena ou que ela seja grande. Você está aí acumulado de coisas, de trabalho, de coisas que tem que solucionar, imposto para resolver, problema de coisas que tem que consertar, você olha assim para a sua agenda, você sente um desespero, né? É hora de falar com Deus. É hora de deixar Deus te dar uma direção para que você consiga aí se organizar, ter sabedoria, ter direção para que esse sofrimento acabe também. Todas as coisas, não importa se ela é pequena ou se ela é grande. Fale com Deus agora. O irmão Luiz vai interceder, vai puxar a intercessão, ele sempre faz uma intercessão geral na direção de Deus. E todos nós também estaremos orando aí, concordando com o irmão Luiz, mas colocando diante de Deus aquilo que você está apresentando agora, aquilo que é o causador da sua dor, o causador do seu problema, o causador da sua tristeza. Fala com Deus, abre o seu coração realmente diante de Deus, chega com muita reverência, com muita fé e tendo a certeza que você está falando com aquele que tem a capacidade para resolver. Então, irmão Luiz, o irmão está com a palavra e oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. O senhor já explicou tudo, eu não preciso falar nada. Eu vou iniciar com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto. Te agradecemos pela tua salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos pela palavra que foi ministrada hoje pelo teu Espírito Santo. Particularmente eu quero agradecer pela vitória que o pastor Aguilar alcançou. E estamos aqui, meu Deus, diante de ti, felizes, porque fomos expostos à tua palavra. E a tua palavra, ela não volta para ti sem antes cumprir o que o Senhor diz que ela cumprisse. Então, Senhor, que a palavra que foi ministrada aqui hoje, ela venha realmente a surtir efeito em nossos corações.
ela vinha nos propiciar crescimento, restauração, frutos de arrependimento, como está na tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, colocamos agora diante de Ti todas as nossas dificuldades, todas as nossas necessidades. Inicialmente, basicamente, o ser humano sem saúde física, sem saúde mental, sem saúde espiritual, ele não é ninguém. Então eu clamo a Ti por uma bênção, inicialmente por uma bênção de saúde, a todos nós que estamos aqui, todos que estão nos acompanhando no simultâneo e todos que vão nos acompanhar em outras redes sociais. Senhor, em nome de Jesus, atende às nossas necessidades, supre, Senhor. Eu não sei quais são. Tem muitas pessoas também que têm planos, os seus projetos para melhorar de vida. Então eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, seja o Senhor a trabalhar. Muitas vezes também nós não compreendemos, ficamos, em alguns casos, até assim surpreendidos, porque há tempos que vem se pedindo e aquela necessidade não é suprida, aquele sonho, ele não vira realidade. Então, em nome de Jesus, seja o Senhor a revelar se o que está impedindo o sonho é um pecado, é uma questão de tempo, ou se aquele sonho é uma questão que o Senhor sabe muito bem que se aquilo se tornar realidade, não vai nos fazer bem. É isso que eu te peço, meu Deus. Conceda-nos saúde, conceda-nos cada vez mais discernimento da palavra aqui ministrada. Em especial agora eu quero me pedir pelas pessoas que vão divulgar o Teu Evangelho nos hospitais, nos presídios e os missionários que vão a outros países, divulgar, pregar o Teu Evangelho, correndo o risco de perder a própria vida. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe abundantemente todas essas pessoas. Por fim, eu quero me pedir pelo nosso Brasil, eu quero te pedir, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, seja o Senhor a não permitir que o Brasil venha falir economicamente, que o povo não venha falir financeiramente. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor impeça o caos político, o caos social, o caos econômico. Seja o Senhor a livrar o Brasil do desemprego, da fome, da miséria, da necessidade. Seja o Senhor a não permitir que o Brasil venha perder a sua soberania, não só territorial, mas como também dos seus minerais, das suas riquezas. Seja o Senhor, meu Deus e meu Pai, a proteger o nosso campo. Seja o Senhor a fazer crescer a indústria. Seja o Senhor a restaurar o comércio. Seja o Senhor a restaurar os serviços. Senhor, mantenha no nosso país a liberdade de expressão e a liberdade de culto. Não permite, meu Deus, em nome de Jesus, que venhamos a ser escravizados. Enfim, eu te peço que o Senhor toque no coração dos nossos representantes legais, do Teu Espírito Santo, para que eles possam ver o que estão fazendo, que eles possam se arrepender dos seus pecados, mudar o seu comportamento, aceitar a Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador de suas vidas, e que possam perceber que, na verdade, eles estão lá para nos servirem e não nós para os servirmos. Abençoa a nossa semana, nos dê um bom restante de domingo e que possamos realmente termos uma semana de oração, uma semana espiritual de comunhão contigo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, chegamos aí a mais um final do nosso culto, né? O culto dominical.
E vamos então nesse momento agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por mais essa oportunidade e pedir a Ele que nos conceda aí uma semana muito abençoada em nome do Senhor Jesus. Então, mais uma vez, feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos elevar o pensamento ao trono da graça. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua presença, por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações e também por tudo aquilo que o Senhor está respondendo a cada um de nós. Concordo com a oração do nosso irmão Luiz e a oração de todos que colocaram diante de Ti as suas necessidades. Seja o Senhor a trazer uma resposta a cada um, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós. Conceda, meu Deus, a cada uma destas vidas, suas casas, suas famílias, a todos os seus, uma semana repleta de paz, de alegria, de realizações, que eles possam ser prósperos e bem-sucedidos em todas as suas atividades. Guarda, meu Deus, livra de todos os males, que a bênção do Senhor esteja estendida sobre esta vida, sua casa, sua família, todos os seus, em nome do Senhor Jesus. Que também possam todos estes ter um final, Pai, de domingo muito abençoado na Tua presença, de paz, de alegria, de renovo, de restauração, que o Senhor esteja abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus. E que ao término deste culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança, livre de todos os males, e que esta bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber então a bênção. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Desejo a você uma semana de muita paz, de muita alegria. Que Deus esteja no controle da sua vida, da sua casa, da sua família, de tudo que aprove Ele colocar nas tuas mãos. Então, tenha uma ótima semana, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.